Não é segredo para ninguém o que é socialismo, comunismo e nacionalsocialismo. Partindo do princípio comunista, podemos ver no mundo atual e na sociedade brasileira uma aparelhagem e malícia desgraçada, uma alta influência que poderia ser um princípio de linha de pensamentos que culminaria na nova ordem mundial, mesmo que não pareça de início. Não precisa ser um gênio para reparar nesses detalhes. Basta que preste atenção e observe-os atentamente. Vamos lá, pense comigo. De fato, o capitalismo não é um sistema perfeito, até porque nós mesmos somos humanos, sendo assim imperfeitos no todo. Então, claramente, haverão falhas na sociedade, mas sem pensar duas vezes. É o que gira a economia e a evolução humana se parar para pensar. Avalie a evolução humana nos últimos 200 anos e logo se surpreenderá onde já estamos. Bom, mas além disso, vamos ressaltar os pontos do que pode ser visto nessa teoria. Nada é em vão e o próprio homem, que se disse o odiador de Deus, não teria passado a vida inteira tentando destruir-nos apenas em seu cérebro. De fato, foi seguido à risca muito do que ele criou. Fatos que mostram que o socialismo está cada vez mais ruindo os cérebros inocentes e não inocentes dessas situações como: dois princípios para expandir o comunismo são o princípio do terrorismo e o princípio de que a mentira é sagrada. Lenin. Uma citação de Joseph Stalin. É suficiente para o povo saber que houve uma eleição. As pessoas que votaram não decidem nada. As pessoas que contam os votos decidem tudo. Outra citação. Um canalha pode nos ser útil apenas por ser um canalha. Lenin. Os comunistas devem lembrar-se de que falar a verdade é um preconceito pequeno-burguês. Uma mentira, por outro lado, é muitas vezes justificada pelo fim. Lenin. Lembrando sempre que, segundo a linha cristã, o próprio diabo é o pai da mentira. Em qualquer linha de raciocínio que seja levada adiante dos fatos sobre essa base filosófica e econômica, nos deparamos com desgraça e fortemente após a desgraça física e justamente mortal que foram as guerras mundiais e esses inacabáveis confrontos por revoluções socialistas, comunistas ou nacional-socialistas. Vemos então que ao passar dos anos, o que foi tomado sem violência total, como antigamente, foram as mentes. Assim seguindo. Não ataque quartéis generais, ataque escolas. Lenin. Dai-me 4 anos para ensinar as crianças e as sementes que terei plantado jamais serão erradicadas. Vladimir Lenin também. Países como o Brasil, vários da América do Sul, China, Cuba, percebemos que mesmo alguns deles, assim como o nosso país, por mais que não estejam de fato tomados 100% no socialismo, a arquitetura do plano em burocratizar, sujar, demonizar, extorquir, corromper um sistema político já foi feita bem debaixo dos nossos olhos. E começou há muitos anos. Basta observar as opiniões adversas, que muitas vezes a gente não repara. É sinistro perceber no que isso se torna, no que as pessoas se tornam. Sem dúvidas é algo maligno e Lúcifer se convence que Marx, Lenin, Stalin, Hitler
fizeram seus papéis em tentar destruir esse pilar judaico-cristão da sociedade. Lúcifer deve viver de festa em homenagem a estes. Outro princípio de inferno na Terra é o jogo de por todos contra todos. Esse modo de corrupção humana é baixo e obscuramente chocante. Negros se voltarem contra brancos, homossexual contra heterossexuais, católicos se voltam contra protestantes, esse sim é o comum. Mulher contra homem, ateu contra anti-Deus. É realmente um absurdo. Vladimir Lenin disse: destrua a família e destruirás o país. O mesmo Vladimir Lenin disse mais duas coisas. A primeira foi: a maneira de esmagar a burguesia é moê-la entre as mós de taxação e inflação. A segunda parte que ele disse era: usaremos o idiota útil na linha de frente. Incitaremos o ódio de classes, destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem de nossas mesas. O Estado será Deus. A minoria organizada irá derrotar a maioria desorganizada todas as vezes. Mas a questão é: qual a relação entre o comunismo e a nova ordem mundial? Ditadura, revolução armada, ódio pesado dos cidadãos sendo uns contra os outros, saqueamentos e assaltos terminam em muitas mortes, ainda mais dependendo da nação e da situação do país e de seu povo intelectualmente. Se na China Mao Tse-tung aniquilou mais de 70 milhões de humanos, Hitler, Stalin e Lenin juntos somam quase 100 milhões de mortes, tudo leva a crer que a nova ordem mundial pretende diminuir a população, todos sabemos disso, de várias formas, e parece muito correto e interessante seguir uma linha de extermínio de certa forma simples. Será que o comunismo é a nova ordem mundial? Até eu escolheria essa forma para começar uma extinção em massa, sem que ninguém suspeite tanto, pois está às sombras de políticas e filosofias que parecem culminar aqui. O nacional-socialismo utilizará de sua própria revolução para estabelecer uma nova ordem mundial. Adolf Hitler. Bom, se eu fosse o representante dessas duas famílias da nova ordem mundial Illuminati, eu com certeza utilizaria dessa guerrilha marxismo cultural que foi plantado há muito tempo na sociedade. Defenderia isso, e o que culminaria? Com certeza uma revolução. Com certeza países totalmente aparelhados, até que houvesse uma guerra de interesses políticos muito grande, assim como já está acontecendo no mundo. Esses interesses, essas pessoas que governam às sombras de todos os governos, de todo o mundo, famílias poderosas da nova ordem mundial Illuminati, basicamente estão às sombras. Então aproveitariam desta revolução que aconteceria assim como a gente já vê, que está acontecendo no mundo diversos tipos de conflitos políticos por interesses políticos, que causam muitas mortes. E no fim o que aconteceria? Um genocídio, uma matança que extinguiria mais de 50% da população. O objetivo da nova ordem mundial é justamente a diminuição da população mundial drasticamente. Então, se sou eu, não o eu de verdade bom, mas o eu que deseja poder diabolicamente. Assim como com certeza eles pensaram nisso, eles se esconderiam às sombras? Eles não, obviamente. Eles causariam tudo isso. Eles saem fora, se escondem às sombras e as pessoas, o povo, completamente iludido se mata. Ou seja, em seguida eles conseguem o objetivo deles. A nova ordem mundial consegue por via do próprio comunismo, socialismo e essa base de idealizações, Eles conseguem o que eles querem. Mas e aí? Sociedade Mistério. Será mesmo que é? Eu gostaria de deixar bem claro,
que isso é uma teoria da conspiração. Acreditar ou não acreditar é uma reflexão, uma autorreflexão que você mesmo fará.